Você talvez já tenha ouvido falar de supercomputadores e as suas capacidades computacionais assustadoras de processar e operar grandes quantidades de dados. O poder deles é geralmente medido em flops, que se traduz mais ou menos como operações de pontos flutuantes por segundo. Essa tradução talvez não tenha ajudado muito. Mas o que importa aqui é que a diferença de um computador normal para um supercomputador é um abismo entre esses tais de flops. Ou seja, um abismo entre as capacidades de processamento. Tá, mas o que a gente pode fazer com toda essa tecnologia? Essas máquinas poderosas são aplicadas nas mais diversas áreas e nos afetam diariamente, seja na previsão do tempo que nós checamos, nas notícias sobre mudança climática, na tecnologia de extração de petróleo, em simulações, desde aviões até satélites artificiais e mais uma longa lista de utilidades. Porém, algumas pessoas fazem um uso bastante peculiar dessas máquinas. Nós vamos chamá-las aqui de caçadores de primos. Calma, eu estou falando de números primos. Existem muitos prêmios para quem encontrar números primos novos, e especialmente para quem encontrar o maior número primo. Isso talvez não faça sentido nenhum no momento, afinal, o que significa ser o maior número primo? Só antes de continuar e começar a responder o que significa ser o maior número primo, eu preciso falar uma coisa. Às vezes na vida nós nos deparamos com coisas totalmente do nada e elas podem influenciar nossa vida positivamente. Você provavelmente clicou nesse vídeo sem saber muito bem o que esperar, e quem sabe o conhecimento sobre números primos vai te deixar mais tranquilo quanto à sua segurança digital. Ok, eu tô dando spoilers do vídeo aqui. Eu só queria dizer que existe um lugar na internet feito especialmente para quem quer aprender habilidades de verdade, a Alura. Na Alura você aprende coisas como programação, edição de vídeos, gestão de empresas, data science, e essas são todas habilidades importantes para o mundo de hoje. Quem sabe o upgrade que você quer na sua carreira ou aquela oportunidade de mudar de área está te esperando em algum dos cursos da Alura. E eles estão com uma promoção especial para quem acompanha o Ciência Todo Dia. Então cliquem no link que está na descrição e comecem a aprender algo novo hoje mesmo. Agora de volta ao que significa ser o maior número primo. Vamos começar com algo mais fácil. Imaginem que a gente faça uma brincadeira onde a pessoa deve sempre falar um número maior do que a outra. Se eu digo 1, você diz 2. Se eu digo 100, você diz 500. Se eu digo 1 milhão, você pode dizer 2 milhões. Então eu digo 1 bilhão de milhões. E aí você diz 1 bilhão de bilhões. E as coisas vão ficando cada vez mais quentes. Nós podemos ser bastante pacientes e dizer 1 oitolhão de bilhões de sextilhões de decilhões. Mas essa é uma forma muito complicada de pensar em números, me deixa cansado só de pensar. Para ficar um pouco mais fácil, nós podemos começar a falar dos números usando potências de base 10. Ou seja, o número 100 nada mais é do que 10 elevado a 2, ou seja, 10 vezes 10, que é igual a 100. 1 milhão é 10 elevado a 6, que é 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. 1 bilhão é 10 elevado a 9 e por aí vai. Só que daí chega numa hora em que nós estaríamos falando de números do tipo 10 elevado a 97.650 milhões. E de novo nós precisaríamos encontrar formas mais simples de falar sobre esses números. A ideia é a mesma, usar potências para exponenciar. Ou seja, nós colocamos exponenciais em cima de outros exponenciais, como 10 elevado a 10 elevado a 10. Fazendo isso, nós poderíamos chegar em números gigantescos, como por exemplo um número chamado Googleplex. Sim, parece o nome de uma marca, mas é o nome de um número. E essa é exatamente a maneira como a gente se refere ao número 10 elevado a 10 elevado a 100. Para você ter uma ideia do quão grande esse número é, estima-se que é fisicamente impossível descrever o Googleplex na sua forma decimal. Isso significa que não existe tempo nem espaço suficientes no universo observável para que alguém liste todos os dígitos desse número. Uma das estimativas, considerando capacidade sobre-humana de digitação, é de que levaria em torno de 1,5 vezes 10 elevado a 92 anos para listar todos os dígitos. Bastante tedioso. Traduzindo, isso são 1,5 bilhões de sexvintilhões de anos. Eu nem sei falar isso direito. Ou ainda mais ou menos quase 1 bilhão de vezes o número de átomos do universo observável. E se isso não te deixou de boca aberta ainda, listar todos os dígitos do Googleplex levaria aproximadamente 10 elevado a 82 vezes a idade do universo. Ou ainda 1 sextilhão de 90 de anos. Falando assim até parece que o universo é bem novinho. Eu sei, esses nomes parecem uma outra língua, um matematiquês estranho, mas na verdade é só um reflexo da nossa ignorância. Essa dificuldade em conceber números gigantes mostra o quão pouquíssima familiaridade nós temos com a magnitude dos números, e sim, isso é assustador. Quando eu falei que nós iríamos fazer uma brincadeira de sempre falar um número maior do que outra pessoa, pode parecer fácil no primeiro momento, mas fazendo isso nós percebemos o quão difícil é nomear números excepcionalmente enormes de grandes. Então ok, agora que eu já te dei um vislumbre do quão grandes os números podem ser e do quão pequenos nós somos, nós vamos voltar aos caçadores de números primos.
que talvez agora não pareçam mais tão bobos quanto antes. Atualmente, o maior número primo foi encontrado em 2018 com 24.862.048 dígitos. Ou ainda, esse é um gráfico que mostra o número de dígitos no maior número primo conhecido desde 1950 até 2020. O gráfico nos mostra que nós descobrimos cada vez mais números primos, uns maiores do que os outros, e essa busca não é nada fácil. Ela requer uma grande capacidade computacional, tempo, energia e muito dinheiro. Mas por que gastar tudo isso para descobrir um número? Bom, se curiosidade não é uma razão suficiente para você, existem outras razões. É mais fácil de perceber a utilidade de supercomputadores quando nós fazemos simulações do que mostrar a utilidade de usar supercomputadores para procurar números primos muito grandes. E é aí que as coisas ficam ainda mais interessantes. Uma preocupação que tem ocupado cada vez mais espaço e destaque no nosso cotidiano é a nossa segurança e privacidade virtual. Em um mundo repleto de tecnologia, onde as pessoas fazem muitas das suas atividades por meio de celulares, computadores e máquinas dos mais diversos tipos, como que nós podemos garantir que nós estamos seguros e que nossas informações estão bem protegidas? Por exemplo, como que eu posso manter uma conta bancária protegida? Como armazenar nossos arquivos pessoais? Atualmente, a principal forma pela qual nós protegemos os nossos dados e administramos dinheiro é a criptografia. Criptografar algo é como esconder as informações que nós desejamos transmitir ou guardar. Por exemplo, eu posso querer postar uma mensagem que só quem viu esse vídeo vai saber decifrar. É só eu substituir as vogais A, E, I, O, U, respectivamente, pelos números 1, 2, 3, 4, 5 e substituir cada consoante pela consoante seguinte. Assim, a frase "tem vídeo novo" seria codificada como U2N W3E24 O4W0. Essa é uma técnica bastante antiga e que já foi muito utilizada em períodos de guerra. Inclusive, esse foi um dos fatores decisivos na derrota do nazismo na Segunda Guerra Mundial. Resumindo, a criptografia foi importante no passado e é ainda mais importante agora. Mas nem sempre a forma de criptografar algo é tão simples quanto o exemplo que eu dei. Na verdade, é bem mais complicado. E aqui finalmente entram os números primos. Números primos possuem uma característica muito peculiar, que é o fato de eles serem divisíveis por apenas e exatamente apenas 2 divisores. Isso garante que um número primo seja bem determinado apenas por 2 outros números e nada mais. Porém, quanto maior for o número primo, mais difícil e mais caro é decompor, já que seria preciso testar uma quantidade enorme de números até alcançar ele. E isso leva tempo. A consequência desse tempo e custo é aumentar a dificuldade para romper a barreira de segurança de algo criptografado com um número primo absurdamente grande. E o problema da segurança virtual é uma das maiores questões do nosso século, já que nós estamos cada vez mais conectados virtualmente e imersos em uma série de tecnologias. A expectativa é que isso apenas se intensifique, então será preciso uma garantia de que nós estamos seguros, ou ainda de que nós não estamos entrando num campo minado. E é por isso que nós precisamos continuar procurando o maior número primo. Muito obrigado e até a próxima. Primos.